Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. Então ele dizia: a que é semelhante ao reino de Deus, e a que eu o compararei? É semelhante a um grão de semente de mostarda, que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e as aves do céu se aninharam com os seus ramos. Eu cresci num lar cristão, e por muitas vezes eu me fiz essa pergunta: o que é o reino de Deus? Eu ouço tantas pessoas falarem sobre o reino de Deus, mas o que é o reino de Deus? Nessa passagem de Lucas, Jesus traz uma resposta então aos seus discípulos e aos seus seguidores, usando duas ideias antagônicas. A primeira de uma semente, e a segunda, antagônica a essa, é de uma árvore tão forte, tão grande, que é capaz de produzir frutos, que é capaz de produzir sombra e que é capaz de dar abrigo aos pássaros. Mas dessa explicação tão enigmática que Jesus dá, existe uma grande lição sobre o reino de Deus. Sabe, eu penso naquele dia em que nós aceitamos Jesus. E muitas vezes a gente pensa que aceitar Jesus vai ser como que se um raio caísse, como se 2, 3, 4 anjos descessem. Eu me lembro de alguns anos atrás, alguém me perguntar: mas é tão fácil assim aceitar Jesus? Eu disse: sim. Peraí, mas você está dizendo então que eu não preciso fazer nada, que é só eu orar e assim eu aceito Jesus? Eu disse: sim. Sabe, essa é a semente, esse é o grão de mostarda, o momento em que você percebe que não há outro caminho para você a não ser aquele que seja plantado em Deus. Sabe, quando você se arrepende, quando você se reconhece criatura e filho de Deus, é nesse momento que essa pequena semente é plantada em você. Mas veja, a grandiosidade do reino de Deus, o milagre do reino de Deus, a cena cinematográfica que nós tanto procuramos é exatamente pessoas como eu, como você, receberem essa semente e produzirem uma árvore tão grande, capaz de dar sombra, fruto e ainda lugar aos pássaros. Você entende? Isso é o reino de Deus. Pecadores e às vezes terrenos complicados onde essa semente germina e dá uma grande árvore. Esse é o grande milagre. Essa é a grande cena cinematográfica que nós esperamos lá no começo. Sabe, existe uma frase que diz assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Sabe, eu vejo muitos pregadores condenando essa frase, mas eu penso que eu sou um pecador e eu sei que Deus me ama. A questão é que eu também odeio o pecado. Então, se eu pudesse mexer um pouco nessa frase, seria: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador que também odeia o pecado. Paulo disse que o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Sabe, a grande questão do reino de Deus, entre a pequena semente e a grande árvore, está no regar a semente. Sabe, isso é o que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração quando eu leio essa palavra. Como uma pequena semente se transforma numa grande árvore, porque o poder de Deus vem atuando em nós. A partir do momento em que nós regamos essa semente, e regar essa semente significa relacionamento com Cristo, através do Espírito Santo, que é o Consolador, que é o nosso advogado, que é quem do nosso Salvador deixou quando subiu aos céus. Sabe, a cena que vem na minha cabeça, quando eu olho para mim, é a seguinte: eu vejo uma árvore que tem crescido, mas um solo que não é tão bom para essa árvore. Mas nesse solo que não é tão bom, existe espaço para essa árvore crescer. Existe uma busca, existe uma vontade de entender quem é Jesus. Existe uma vontade de me parecer mais com Jesus. Existe um regar dessa semente. Sabe, Jesus conta uma parábola de um semeador que joga semente em 4 tipos de solos. E apenas no solo que é fértil, Jesus diz que é onde a semente cresce. Jesus dá outros exemplos do solo rochoso, do solo que não tem profundidade, do solo espinhoso. Sabe, e é assim mesmo que acontece. Naquele solo que está propício a receber a semente,
a pequena semente do reino de Deus. E aquele jardineiro que está disposto a regar aquela semente todos os dias naquele solo, verá que da sua vida surgirá uma árvore capaz de produzir sombra para os outros, frutos, conforme diz em João capítulo 15, no versículo 1. Você entende a grandeza dessas palavras de Jesus? Sabe, nós recebemos a mensagem, recebemos a pequena semente, regamos essa semente e o poder de Deus que atua em nós faz crescer uma árvore que faz germinar novas sementes em novos terrenos. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é sobre mim, não é sobre você, mas é o poder que existe nessa semente de transformá-la em uma grande árvore, apesar do solo. O nosso papel no reino de Deus é regar esse solo para que a semente cresça e haja uma árvore, porque isso é o reino de Deus manifestado para os homens. E cada vez que eu penso mais nisso, mais eu me emociono, porque mais indigno eu me sinto de ser chamado filho de Deus, de ser considerado como parte do reino de Deus, de ser considerado como terra propícia para que nasça uma árvore que dê sombra aos outros. O mundo precisa de pessoas que sejam transformadas pelo poder de Deus, a tal ponto que se tornem árvores capazes de dar sombra àqueles que precisam. E aqueles que se achegam debaixo dessa árvore também podem receber aquela semente. E deles também pode nascer outra árvore. Portanto, a pergunta que surge depois dessa pequena reflexão é: você tem sido árvore ou terreno seco? Não é puramente sobre o solo, mas sobre o poder que existe na semente, sobre o poder que existe na palavra de Deus. Sabe, talvez você já tenha recebido essa semente, mas falta regá-la. Regar a semente são simplesmente duas coisas: joelho no chão, palavra no coração. Que o reino de Deus seja uma realidade também na sua vida.